Certamente um dos grandes males da humanidade é a ganância. Isso não é um papo de esquerdista, mas uma constatação. As pessoas são gananciosas, elas não têm limites. Querem sempre mais e mais e mais. E isso acaba transformando a vida numa loucura, porque o ser humano ele precisa de alguns limites. Limites materiais, para que sobre tempo para o seu lado espiritual. Na verdade, a vida material ela serve para o espírito se exercitar, para ele colocar suas qualidades em prática. A matéria é apenas um veículo que permite o aperfeiçoamento do espírito. Mas o problema é quando o espírito adormece dentro das pessoas e elas vivem apenas segundo o ego mental. E este realmente, ele não consegue encontrar limites. Ele quer sempre mais, sempre mais. É claro que esse negócio de querer adiante, de querer conquistar as coisas, é algo natural. É o próprio impulso da vida, é o próprio movimento. O ser humano ele tem incutido em si certas noções, certas faculdades, certas predisposições, e isso precisa ser colocado em prática para que a vida possa ganhar movimento. Mas essa correria gananciosa, ela é uma torção desse movimento natural da vida. É uma torção. É quando o indivíduo já não tem mais contato com o seu espírito, vive no piloto automático do seu ego mental, pensando apenas em coisas e não no aprofundamento de si, no autoconhecimento, no aperfeiçoamento espiritual. É preciso existir um equilíbrio entre as necessidades materiais e espirituais. Mas quando as necessidades materiais predominam e se tornam hegemônicas e se tornam únicas na vida do ser humano, alijando as necessidades espirituais, surge uma vida completamente desequilibrada e a ganância se estabelece, porque ela é resultante disso, da falta de espiritualidade, da falta de autoconhecimento. E um excesso de prepotência mental, porque os gananciosos, eles são prepotentes no fim das contas. Porque o ego mental, quando não controlado pelo espírito, se torna prepotente e quer tudo para si e não encontra limites em suas conquistas, querendo sempre mais e mais e mais. E por causa disso, as pessoas também não aproveitam a vida. Aproveitam a vida de forma errada. O próprio termo aproveitar a vida é interpretado completamente errado. O que significa aproveitar a vida? Se entregar ao consumismo? Aos prazeres imediatistas e autodestrutivos? Isso é aproveitar a vida? Para aquelas pessoas que não têm contato com o espírito e vivem apenas segundo as necessidades do ego mental, sim. Mas daí a vida se torna essa correria, esse desrespeito ao próximo. As pessoas se usam umas às outras como meios para alcançarem seus objetivos materiais, a sua satisfação em termos de prazeres. É por isso que a vida em sociedade hoje demonstra todo esse desrespeito, resultante de um desequilíbrio dentro das pessoas, onde o espírito não se manifesta mais e o ego mental acabou atropelando tudo. E é o ego mental que é ganancioso. O espírito não é ganancioso. O espírito, ele apenas quer se aperfeiçoar. Ele apenas quer o seu lugar nessa vida e não o lugar das outras pessoas também. Então aí que está todo o erro e toda a torção. Nós precisamos crescer na vida, precisamos ir para frente
como dizem, precisamos evoluir, precisamos nos modernizar dentro de um padrão saudável, mas tudo isso nós precisamos fazer no nosso espaço, sem roubar o espaço de outras pessoas, sem desrespeitá-las, prejudicá-las, fazendo mal para elas. Mas não é o que observamos hoje, é justamente o contrário. Os seres humanos se prejudicam porque são gananciosos, e pessoas gananciosas não encontram limites, querendo sempre mais e mais e mais, e o que é dos outros, nós podemos observar isso na vida econômica. Na vida econômica, as grandes corporações que tiram o espaço de pequenos e médios empreendedores, não precisaria ser assim, tem espaço para todos sobre a terra, mas alguns querem monopolizar os espaços. E aqueles que não têm condições de fazer isso, sonham com isso também. O ser humano ele se tornou muito ganancioso, prepotente, egoísta. Mesmo aqueles que não podem explorar seus semelhantes sonham em fazer isso e acham isso muito normal. Reclamam enquanto estão por baixo, enquanto sofrem os efeitos de uma exploração alheia. Mas se tivessem condições de explorarem, agiriam de forma exatamente igual, porque a ganância ela não é um atributo apenas dos ricos, mas também da classe média, da classe baixa, da esquerda, da direita, dos religiosos, dos ateus, dos homossexuais, dos heterossexuais, É algo que está para além das classes sociais. A ganância, ela é uma busca errada nessa vida, é uma torção da busca natural que o ser humano tem. Quando ele vive espiritualmente, ele entende essa busca natural e vive segundo ela, buscando coisas materiais, mas acima de tudo buscando o aprimoramento espiritual. Daí surge o equilíbrio. Mas onde esse lado espiritual é soterrado, sobra apenas o ego mental. E é este que é ganancioso. É este que quer passar por cima de todos, porque quer brilhar, quer ser engrandecido, quer ser endeusado. O ego mental, ele não reconhece nada além de si mesmo e quer poder para si, quer aprovação, ostentação, brilho pessoal, domínio sobre os demais, vingança. Então, este ego mental, ele é extremamente vaidoso e ganancioso. E as pessoas, elas são comandadas por ele. E por isso que são gananciosas, desrespeitosas, não se preocupam com os seus semelhantes, porque o ego mental ele não é uma referência, ele não dispõe de um sentimento para sentir as coisas e saber quando está agindo de forma errada, diferente do espírito, que tem a intuição nele, que é o mais elevado de todos os sentimentos. E assim o espírito sabe como agir na vida sem prejudicar os semelhantes. Uma que o espírito, quando ele desperta, ele consegue a conexão com o todo. Então, ele vive segundo as necessidades do todo. Não apenas do plano terreno, mas de planos mais sutis que estão acima do terreno. E assim, o indivíduo ele se harmoniza com esse todo. E tem dentro de si noções claras da existência. E daí tudo transcorre naturalmente. Já o ego mental, ele é desligado do todo. Ele está ligado apenas ao plano terreno, enxergando a vida sob a ótica das necessidades plantadas
no plano terreno por aqueles que desenvolvem as tendências, os modismos, né? E aí é que está o problema, quando o indivíduo vive apenas segundo o ego mental. Daí se torna ganancioso e prejudica os seus semelhantes, acreditando que não, porque não tem sentimentos dentro de si. Quem está apenas no ego mental não tem sentimentos dentro de si. E daí não dispõe de referências para saber quando se age de forma certa ou de forma errada. E a ganância, ela faz parte de praticamente todos os seres humanos hoje. Eles são gananciosos, egoístas, pensam apenas em si mesmos, porque o ego mental pensa apenas em si mesmo. Diferente do espírito, que olha para o todo, que obedece o todo, que se enquadra segundo as diretrizes das leis espirituais que tudo perpassam. E assim o indivíduo vive de forma equilibrada, materialmente e espiritualmente, acima de tudo. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente.